Eu me apaixonei por esse controle. O que eu tenho em mãos é o controle FlyDigi Vader 3 Pro. Um controle que funciona no computador, no Nintendo Switch e em celulares, possui analógicos anti-drift para não ficar dando defeito na mão do você aí, quebrador de controle. Botões de clique, que inclui inclusive os botões L e R aqui em cima, e até os gatilhos que são configuráveis. Então aqui, por exemplo, eu tenho toda a acessibilidade do gatilho, mas se eu subir as alavancas, eles literalmente viram botões de clique ultra rápidos. Além disso, nós temos vários botões de macro, 2 botões extras na frente, giroscópio e o sistema de vibração que inclui também os gatilhos igual o do controle do Xbox. Detalhe que além de tudo que eu mostrei, esse controle faz muito mais e a gente vai conferir no review de hoje. Negócio bem diferenciado. Mas é claro que eu não posso deixar de falar que o que está mais interessante ainda no controle é o preço. Ele está entregando tudo isso que ele promete, mais um pouco até, na faixa ali dos R$200 ou menos. Por exemplo, a última oferta que nós encontramos, ele estava a R$206 mais ou menos. Porém, nós já vimos o valor dele caindo bastante para na casa de 180, como a gente está vendo aqui, 161, que é um preço maravilhoso para ele. Esse controle nesse preço a 161 é fora de série, não tem como concorrer com ele. Ó, inclusive não foi só uma promoção que nós vimos saindo nesse preço a 161. Enfim, eu vou deixar aí na descrição o link que vai levar para essa página de ofertas. E ela atualiza sempre. Saiu a promoção desse controle, você vai ver a oferta mais atualizada que nós temos no nosso grupo de ofertas. Também vou deixar o link do grupo para você conferir outros produtos, tem outros controles bons lá também. Um detalhe que o que leva esse controle a ser barato é que você compra ele da China. Eu mesmo acabei pagando cerca de R$195 nele e comprei no dia 24 de março desse ano, né, de 2024. Um detalhe é que demorou cerca de 21 dias para chegar depois que eu pedi, e esse valor de R$195 já vem com os impostos inclusos. Detalhe que ele é um controle tranquilo de comprar no AliExpress, porque você comprando ele, você tem direito a uma devolução gratuita caso não goste do produto ou ele venha com defeito. O unboxing do FlyDigi Vader 3 Pro é um unboxing bem simples, apesar do controle ser bem premium. Ele vem com uma caixa preta bem discreta, tem só um controlinho desenhado nela ali, né, e tudo certo. Dentro da caixa nós temos um recadinho em chinês, um dongle USB que a gente vai usar para conectar o controle no PC ou em outro dispositivo compatível. Controle que vem dentro de um plástico, e vale mencionar que ele vem bem acoplado, embalado, bem bacana. E um cabo USB do tipo C para estar fazendo o carregamento, ou se você quiser utilizar ele no cabo também, tudo certo. Vale mencionar que nós compramos uma versão mais simples desse controle. Nós vamos ter uma versão Premium, que é a versão que vem com uma dock de carregamento inclusa, só que infelizmente isso sobe demais o valor do produto, fazendo com que ele já sem impostos custe na faixa dos R$500 ou algo próximo. Como ele entra numa categoria de impostos mais altas, são cobrados 92% de imposto, que já elevaria ele para quase R$1.000. Então não compensa pegar esse cara com a dock, tá? Na versão completa. Porém, como você pode ver, ele tem a conexão aqui para a gente colocar ele na dock. Aqui inclusive também nós temos um vazadinho que é para colocar um adaptador de celular aqui, para você travar o celular aqui em cima e jogar com ele. E aí que entra o grande truque, tu não vai comprar tudo junto se você quiser a versão completa. Você vai comprar esse simplesinho, que eu mostrei o preço médio que a gente encontra em promoções. E aqui na loja da FlyDigi, caso você queira, por exemplo, um suporte para celular, uma bolsa para ele, ou a dock de carregamento, você vai comprar tudo separadinho. Mas para ser bem sincero, compensa comprar ele do jeito que eu comprei aqui e não comprar mais nada, porque senão começa a ficar cara a brincadeira. Vale mencionar que esse controle é de fácil conexão no PC, no Android, em qualquer sistema que você usar. O modo de conexão padrão no PC, que é o da chavinha seletora, vai fazer esse controle ser reconhecido exatamente no PC como um controle do padrão X-Input. O padrão X-Input é o padrão convencional que os controles do Xbox utilizam, então basicamente a grande e vasta maioria dos jogos para PC tem essa compatibilidade. Então com esse modo de conexão, ele é um controle nativo do PC. Porém, a gente pode utilizar o modo Android e o modo Nintendo Switch, que é virando a chavinha seletora por aqui. E por exemplo, no próprio modo aqui do Nintendo Switch, eu posso me conectar com ele no PC. Claro que eu tenho que ter um Bluetooth, né, no meu PC para eu estar utilizando esse modo de conexão. E daí ele pode ser reconhecido como um Pro Controller, que naturalmente é um controle de Nintendo Switch, ok? Para que eu usaria esse tipo de conexão no computador? Para emular jogos de Nintendo Switch,
principalmente os jogos que utilizam o sensor giroscópio, que é o sensor de movimento. Daí esses jogos vão funcionar no emulador de maneira nativa praticamente, sem problema algum com esse controle, o que é realmente excelente. Detalhe que o controle giroscópio é aquele que te dá a possibilidade de apontar as coisas na tela com o controle, para quem não manja, beleza? Só que eu já vou te adiantando que não é só no modo Nintendo Switch que a gente consegue dar uma utilidade para o giroscópio, o que eu acho que é um extra para esse controle, uma vez que tem muitos controles com giroscópio que você só consegue utilizar nesse tipo de modo de conexão. E é aí que entra o plus, o extra desse controle, que é o software que nós podemos utilizar no PC, cara. Nós temos aqui um software super completo que nós vamos poder configurar os sensores de movimento, os gatilhos, o LED do controle. Vamos poder fazer aqui diversas configurações personalizadas. E isso mostra que, de certa forma, esse controle também é inteligente. Nós, inclusive, aqui no software, temos a opção de fazer o update do controle para trazer melhorias para ele, porém eu comprei o meu e ele já estava com a atualização mais recente, então não consegui atualizar. Aqui na tela do software a gente consegue ter uma noção da qualidade dos gatilhos, uma vez que a gente consegue fazer o teste aqui, e também dos analógicos. O nível de precisão, se tratando do gatilho, a gente consegue ver que o gatilho mal tem zona morta, eu mal desço ele e a gente já consegue ver o número ali no botão LT subindo. Se eu afundo ele, ele vai lá pro 255, a tecla fica azul ali na demonstração. Mas se eu solto ele, por exemplo, aqui, eu consigo ter a precisão de colocar ele quase no zero, mais próximo possível, o que mostra que ele é muito preciso. Igual aqui no 2 é fácil de colocar, olha só. E eu mal abaixei o dedo, cara. O gatilho RT, por exemplo, já sinto uma leve diferença. Esse daqui eu consigo deixar no 1 com muita dificuldade, mas eu consigo. Então a gente vê que ele tem uma calibração, pouca coisa diferente. Olha lá, nossa, é difícil de colocar no 1. Vou tentar com o dedão aqui, ó, mas a gente vê que é algo bem próximo, tá vendo? Esse nível de precisão no gatilho é interessante, porque eu posso estar jogando um jogo de corrida e querer fazer um cadenciamento, por exemplo, pisando no acelerador. Então, quanto mais eu aperto, mais eu acelero. Isso se aplica ao freio também do carro. Ou posso estar jogando um simulador de voo ou algo assim e precisar de ter uma precisão aqui no aperto. Então, quanto mais preciso, melhor. E aqui a gente pode falar que o teste foi muito bom. Em termos de precisão, um dos melhores gatilhos que eu já testei aqui de controles no canal. Além disso, como eu já tinha mostrado no começo do vídeo, a gente tem a opção de mexer aqui a alavanquinha e transformar esse gatilho num botão de acionamento rápido. E daí o que ele vai fazer na prática? Só de eu cutucar aqui de levinho, ele já vai no máximo do acionamento possível. Isso daqui é ótimo para jogar jogo de tiro ou algum jogo de luta em que você precisa apertar o gatilho o mais rápido possível, o que diminui o delay do controle e te dá uma vantagem competitiva. Então isso daqui é maneiro pra caramba. Detalhe que os botões aqui da frente normalmente não têm sensibilidade, o que já é de praxe nos controles. Bom, além dos gatilhos, a gente também consegue verificar aqui a sensibilidade do analógico. A gente pode ver pela bolinha ali, né, ó, que acompanha o meu movimento. Se eu quiser deixar bem próximo ao centro e mexer só de levinho aqui, eu consigo, ó, com um movimento mínimo, cara. Então assim, mal mexo e a bolinha ali já mexe. E ali em cima, onde está escrito Polling Rate no aplicativo, tem a taxa de atualização em Hertz, ou seja, tempo de resposta do controle. Normalmente eu não costumo aferir isso nos controles, então por isso eu não tenho base para falar se é baixo, se é alto, entendeu? Mas tem informação ali, é bom você saber. Então aqui a gente vê que o nível de precisão é realmente bem alto. A gente pode verificar aqui também do outro gatilho, ok? Mas vale mencionar que praticamente todos os analógicos possuem uma questão que é a zona morta, que é basicamente uma pequena zona aqui que eu posso me movimentar com ele e ele não vai reconhecer o comando. E se você vier na página inicial do aplicativo, vir na opção joystick, aqui nós vamos ter a opção, por exemplo, de configurar a sensibilidade dos analógicos, ok? Então você pode configurar ela, por exemplo, para responder mais depressa, né? Ou seja, um tempo de resposta mais rápido, para ter um pouquinho mais de delay. Eu posso customizar, ok? Para ser bem sincero, eu prefiro não mexer tanto aqui nessa curva, mas eu também tenho a opção de estar fazendo a remoção da dead zone. Você pode ver que a dead zone aqui está no nível 3, né? Segundo o aplicativo, eu posso colocar no 0. Daí eu posso escolher o lado aqui. Eu tenho um left joystick, posso colocar o lado right, que seria o lado direito. Por exemplo, como você pode ver, eu já até tinha deixado no 0. Daí quando eu zero a zona morta dos analógicos, a gente vê que a sensibilidade desse cara aqui não é para amadores. Ele tem um analógico bem preciso, se liga só. Só de eu pôr o dedinho aqui, cara, assim, ó, não tô mexendo nada, velho. Só tô encostando aqui, ó. Se bobear, se eu soprar... Deixa eu tentar.
A bolinha tá mexendo ali bem sutilmente, tá vendo, ó? Dos dois lados aqui. Mesmo nos controles mais exigentes, é natural a gente ver aquela bolinha puxando para um lado ou para o outro. E aqui até a gente vê, ó, por exemplo, se eu soltar o dedo aqui, mas é muito imperceptível. Isso daqui, essa zona morta curta assim, é legal para jogar jogo de tiro, FPS, principalmente no analógico que a gente usa para mirar, beleza? E ter essa opção é bom. Detalhe que a critério de referência é legal a gente dar uma olhada também nessa questão do controle no site que chama Gamepad Tester. E aqui a gente pode ver, por exemplo, também a precisão do analógico. Pode ver que todos os valores aqui em cima estão praticamente próximos ao zero, ó. Encostei e mexeu. E daí, quando eu desativo a zona morta, que é o padrão do controle, por exemplo, coloquei tudo aqui no padrão de fábrica, a gente tem um valor menos 0,0,2, que é o padrão, sacou? Ainda é sensível, mas né, não corre risco de ficar puxando para o lado. Aqui também no Gamepad Tester, a gente pode verificar o teste de circularidade, que mede a precisão total do analógico, ok? Só para você ter ideia, uma margem de erro abaixo de 10%, por exemplo, nesse teste de circularidade, já é uma margem de erro bem superior ao controle do próprio PlayStation 5, que é muito caro e muito bom, né? E vamos verificar aqui desse controle, eu não sei qual a margem de erro, vou descobrir aqui junto com vocês. Aqui no analógico que a gente usa para andar, tá com uma margem de erro de 8,9%, e aqui no outro analógico, 8,7%, beleza? 8,8%, olha lá. 8,9. Margem de erro tá variando um pouquinho, né? Mas a gente tem aqui uma margem de erro no analógico inferior, por exemplo, ao do controle do PlayStation 5. Mas vale mencionar que a gente testou controles bem mais baratos aqui, como por exemplo o GameStar Nova Lite, o Mechanic G5 Pro, em que os analógicos têm uma margem de erro menor. Porém, para não ser injusto, também quero fazer esse teste com a Dead Zone desabilitada. Vamos desabilitar aqui dos dois analógicos e ver se a margem de erro diminui. Agora a gente reseta o teste, e aqui com a Dead Zone desabilitada, a gente pode ver que praticamente os dois analógicos são idênticos, né? Com uma margem de erro de 8,8%, sacou? A Flydigi também adicionou outras funções no analógico desse controle, além do controle de sensibilidade Dead Zone. Uma vez que você pode transformar o comando do analógico, por exemplo, em um comando do botão no teclado. Então clico aqui na tecla, né, que eu quero que corresponda ao movimento do analógico, por exemplo, na hora que eu colocar o analógico para o lado direito, ele vai apertar a tecla D. Também tem a opção de configurar a Dead Zone. Isso acaba me dando mais opções de automação. Você pode fazer isso, inclusive, com o analógico direito, o analógico esquerdo. Então configuro o botão do teclado que eu quiser aqui no analógico esquerdo. E além disso eu posso controlar o próprio mouse com os analógicos. É só eu definir aqui para mouse e beleza. E olha que legal, pode ver que eu estou controlando a setinha do mouse aqui com o controle. O que me dá a possibilidade, por exemplo, de usar ele como um controle remoto. Ou, por exemplo, eu tenho a possibilidade de fazer essa configuração em um dos perfis de configuração aqui, ó, como a gente pode ver, tem como salvar até 4 perfis de configuração. Daí, por exemplo, esse perfil aqui, o Racing, não jogo tanto jogo de corrida, eu vou colocar para mim controlar o mouse e o teclado nesse perfil. Daí, sei lá, eu tô deitado na minha cama, eu posso colocar um filme com o controle, posso colocar um jogo, depois eu mudo o modo de conexão para o que eu quiser, ok? Vai mencionar que tem como eu alterar rapidamente aqui durante o uso os perfis do controle que ficam armazenados nele. Basta ir no aplicativo em Function Settings, sei lá como é que fala isso aqui, e ligar essa opção, ó, Quick Switch Configuration. Daí você apertando a tecla Select e o botão que você quer, a gente vai alterando entre os perfis. Então, beleza, coloquei um perfil aqui com teclado e mouse, usei o teclado e mouse, coloquei o jogo que eu quero, mudo o perfil apertando Select e o botão. Mas você está achando que são só os analógicos que ganharam essa função, por exemplo, de estar controlando as coisas do PC? Nada disso, meu amigo. Os caras pensaram na possibilidade de você controlar o mouse só apontando na tela através do giroscópio, que é uma tecnologia que às vezes outros controles têm, mas não utilizam tão bem. E para a gente estar utilizando o giroscópio para isso, conectado no PC, basta a gente vir na opção Motion Sensing, e daí, por exemplo, aqui na aba FPS, eu venho e ativo a opção Mouse. Na hora que eu ativar o mouse, eu posso selecionar aqui um botão para estar ativando essa tarefa. Por exemplo, aperte o botão para manter ligado. Então vou selecionar aqui um botão. Vou aproveitar, selecionar esse botão de trás. Apareceu aqui, né? Beleza. E daí beleza, apertei o botão. Tô controlando o mouse na tela com o movimento da minha mão. Tá vendo o mousezinho passando aí na tela? A setinha?
Ah, não quero usar. Aperto o botão aqui e beleza, desativei. Além de usar o giroscópio como mouse, nós podemos usar como os analógicos. De exemplo, a gente tem como controlar aqui em vários jogos a câmera com esse analógico. E eu posso muito bem utilizar a mesma função aqui, mas só apontando, né, para a tela. E para isso basta eu selecionar, por exemplo, que eu quero que o giroscópio funcione como o joystick esquerdo, né, que seria esse analógico aqui, beleza. Quero que funcione como o direito, que seria esse daqui, beleza. E aqui a diferença da aba do modo FPS para o modo Racing é que basicamente o modo Racing só vai atribuir a função do giroscópio para o lado esquerdo do analógico, né, e do lado direito. Sinceramente, é desnecessária essa opção, a não ser que ela reduza o delay, mas eu não vou saber te falar, beleza? Com toda certeza, as ferramentas de personalização dos analógicos, a opção do sensor de movimento agregada, a opção de salvar perfis, é excelente. Mas além disso, a gente tem mais funções. E graças a esses botões extras que o controle tem, que são o total de 6, a gente consegue colocar esse cara para fazer coisas incríveis. Jogar com esse controle pode ser um hack e tanto. O aplicativo do controle me dá total liberdade de transformar os botões extras praticamente no que eu quiser. Então eu posso, por exemplo, fazer o que já vem pré-configurado de fábrica, que seria replicar alguns comandos. Nesse caso, por exemplo, o aplicativo está replicando o comando do L3 e do R3, que seria apertar fundo aqui esses botões, né? Nesses dois botõezinhos aqui, o que realmente eu acho que traz um conforto legal. Mas eu poderia simplesmente clicar no botão C aqui no desenho, no diagrama, daí aparece essa telinha. Se eu quiser, por exemplo, eu só aperto qualquer botão aqui do controle e ele duplica a função. Então se eu apertar o X, ele vai aplicar o mesmo comando do X quando eu apertar esse botão. Beleza, isso é fácil, né? O legal disso é que, por exemplo, agregada a essa função, eu posso ativar o botão turbo. Então, por exemplo, vou pegar aqui esse botão C, nós vamos atribuir para que ele repita o comando desse gatilho aqui. Então, apertei o gatilho e já apareceu aqui na tela que agora ele corresponde ao comando do RT. Se eu clicar de novo nessa tela e vir aqui na opção Rapid Fire, eu posso configurar aqui um botão turbo. Aí eu seleciono qual vai ser a frequência em que ele vai apertar o botão a cada segundo. Se eu, por exemplo, vou apertar o botão uma vez só, e daí ele vai reconhecer que o botão está sendo apertado direto e vai ficar ali no turbo. Ou, por exemplo, se eu tenho que manter o botão pressionado o tempo todo para estar reconhecendo a função. Isso daqui é muito legal, que já viu aqueles jogos que tu fica jogando ali e tu fica apertando um botão a vida inteira? Tipo futebol, jogo de futebol, por exemplo. Você fica a vida inteira agarrado com o botão aqui apertando o gatilho. Não seria legal você apertar uma vez só e tirar o dedo e o personagem ficar correndo enquanto você quisesse parar de correr, se apertar de novo? Com essa configuração aqui você consegue fazer essa atribuição. Outro detalhe que também acrescenta para essa configuração é que eu posso pegar qualquer um desses botões aqui e atribuir uma função, por exemplo, do teclado. Então a gente vai usar o mesmo mecanismo, que é de clicar aqui em cima e daí literalmente você aperta alguma tecla do teclado e nisso ele atribui o comando. Por exemplo, atribui o comando da letra L. Só essas funções já tornam o controle uma arma super poderosa, porque muitas das vezes tem alguns jogos que você vai jogar que tem itens que você pode colocar no acesso rápido do teclado. Por exemplo, apertando 1, 2, 3, 4, 5, 6, você seleciona o item ali rapidinho no jogo. E no controle, muitas das vezes a gente tem que ficar passando pro lado aqui para selecionar o item e o direcional. Então muitas das vezes você pode mesclar as funcionalidades extras que você tem no teclado com a funcionalidade do controle e ganhar vantagem nos jogos. Ou talvez utilizar os botões como teclas só para controlar remotamente o PC, assim como a gente viu que dá para fazer com as outras coisas do controle. E além dessa configuração de adicionar funções extras para essa tecla, essas teclas são chamadas de tecla macro, não são à toa. Uma vez que eu posso simplesmente entrar na configuração, vir aqui na opção macro e basicamente o que o controle vai fazer é copiar qualquer movimento que eu fizer no controle, inclusive com o tempo que eu levei para apertar. Então, por exemplo, vou apertar aqui AABY. Olha só que interessante. Ele salvou quanto tempo que eu levei para apertar cada comando e daí toda vez que eu apertar a tecla que eu selecionei, ele vai executar essa sequência de botões, cara. Isso aqui é absurdo. E a gente pode criar várias macros, deixar salvo aqui, selecionar a que eu quero, importar uma macro. Então imagina que eu estou jogando aí um jogo de luta e tem um golpe difícil de fazer, eu configuro para um botãozinho desse aqui e toda vez que eu apertar vai sair aquele golpe dificião. Roubado, né? Roubado pra caramba. Como eu consigo configurar as teclas para controlar um mouse, alguns botões do teclado, eu posso literalmente configurar os botões do teclado aqui, utilizar o controle para fazer algum comando no computador, como por exemplo abrir um programa, executar uma série de funções e salvar tudo na macro, cara.
Então a gente consegue automatizar até o PC com o controle. Obviamente que não foi pensado para isso, mas dá para fazer também. Detalhe que além de você poder configurar a macro, você pode vir aqui na opção de multifunção e colocar, por exemplo, um clique do botão de mouse atribuído ao botão. E por aí vai. Então assim, os caras deixaram bem livre mesmo a configuração do controle. É verdade que você pode futicar em tudo sem medo no app, porque, por exemplo, se você fizer alguma cagada na configuração e não estiver sabendo desfazer, você pode vir aqui na aba General, clicar nessas letrinhas aqui que estão em chinês, sei lá o que é isso, e clicar nessa opção aqui, que literalmente reseta o controle, tá? Então as configurações voltam a ser de fábrica. Nessa aba General, nós também temos a configuração do visual do controle. Aqui eu posso controlar a iluminação dele, os LEDzinhos, né? Que deixa a jogatina mais bela. E daí eu vou selecionando ao vivo o que eu quero. Por exemplo, eu posso aumentar o brilho dele. Sinceramente, eu não vejo muita diferença aumentando o brilho. Posso abaixar o brilho dele. Olha lá, quase a zero. Praticamente a gente não vê nada. Vou deixar aqui no 50 que tava. A gente pode mexer no tempo da animação. Você pode ver que ele é estilo Rainbow, né? Fica passando tudo devagarzinho. Posso colocar mais devagar o LEDzinho aqui, ou posso fazer ele ficar rapidão, né? Fazer o efeito passar aqui o mais rápido possível. Ah lá, também fica legal. Posso vir aqui, ó, e escolher outros modos de iluminação, como por exemplo, esse efeito aqui que fica pulsando. Tem um modo feedback, quando eu aperto um botão, ó, aí a tecla meio que dá uma piscadinha, mas basicamente você jogando vai ficar tudo aceso, né? A verdade é essa. O modo gradiente, que é esse efeitinho aqui, pode controlar a cor também. O modo estéreo, que você vai selecionar uma cor fixa e também é bem bonito, né? Por exemplo, o azul combinou bastante, né? Graças ao analógico aqui, fica bem bonito também, azulzinho, fixo. E obviamente que se estiver me incomodando, eu tenho a opção de desligar a iluminação. E daí fica assim. Nessa aba eu também testo a vibração do controle clicando em teste, podendo desabilitar ela, inclusive verificando a intensidade da vibração. Não podemos esquecer também sobre a vibração, que a gente pode controlar a intensidade dela nos gatilhos, na opção Trigger aqui em cima, e é isso aí. Então a gente tem a vibração que está aqui dentro do controle e a vibração nos gatilhos. Basicamente nós verificamos quase todas as funções que esse cara tem no PC. Provavelmente eu deixei passar alguma coisa, tá? Porque tem muita coisa. Mas agora a gente vai verificar a precisão do direcional. E para isso, eu vou abrir aqui algum jogo no Cloud Game. Detalhe que eu consigo utilizar esse controle numa boa para estar jogando jogos aqui na nuvem através do Cloud Game, uma vez que ele é reconhecido como um controle oficial da Microsoft. Vamos abrir aqui o Mortal Kombat. Daí, por exemplo, eu estou aqui no modo de treino e a gente consegue verificar a precisão desse cara, né? Então vamos tentar fazer um golpe aqui com a Cassie Cage. Seria, ó, o para trás, para frente e B. Ó, estou executando aqui o golpe numa boa. Para fazer esse tipo de golpe aqui no jogo de luta, eu tô achando que a precisão é bacana. Ele não fica pegando diagonal à toa. Bacana, né? Agora já tem um outro golpe dela aqui, que é para trás, para baixo e A. A gente acaba mesmo naturalmente fazendo uma diagonalzinha, né? Para ficar mais fácil fazer. Que ela dá esse chute aqui embaixo, ó, que é o chute no famoso saco, ó. E olha só, tranquilo pra caramba, mano. Olha, não erro, mano. Doideira. Só porque eu falei que não erro, eu errei uma vez. Mas assim, muito preciso, cara. Um detalhe, né, que esse direcional aqui, ele é de clique, mas a gente olhando de perto, dá pra ver aqui que ele tem meio que um alto relevo. Normalmente quem joga jogo de luta não gosta, tá, desse tipo de direcional de clique, mas vai por mim, cara. Bom pra caramba. Eu não esperava que um direcional de clique fosse tão legal. Primeiro que não é cansativo jogar com ele, ele faz muito bem diagonais, né, que esses movimentos aqui que a gente faz no analógico. A gente vai conseguir fazer numa boa com ele. Então assim, não tem por que eu reclamar, cara. Realmente não tem como falar mal desse direcional. Se você testar, você vai pagar pau. Esse padrão direcional em termos de conforto e precisão, com certeza é melhor do que o padrão do PlayStation 5, do que o padrão do Xbox. Isso aqui é coisa fina, viu? Torna a dizer o que eu disse no começo do vídeo. Eu me apaixonei por esse controle, porque ele não é tão caro para o que ele oferece. Agora que você assistiu o conteúdo, comenta aí o que você acha. Vale a pena o preço? Se você pegar num preço parecido com o que eu peguei, tenho certeza que você vai falar que sim. Detalhe que para não estender muito o vídeo, eu não vou mostrar todos os detalhes dele funcionando no Nintendo Switch ou no Android, mas tem algumas coisas que eu não posso deixar de citar. Por exemplo, no Android eu consigo utilizar esse controle aqui para jogar até jogos que não teriam a configuração no controle. Isso porque ele consegue simular o comando na tela. Tem um aplicativo da FlyDigi e com esse aplicativo você pode configurar um botão, por exemplo, o botão B,
para apertar determinado local da tela. Porém, para estar utilizando esse aplicativo, você tem que ativar o modo de depuração USB no controle, conectar ele num computador, que é um processo meio chato, né? Então não é tão nativo assim. Mas tem a função e você consegue utilizar numa boa. Para isso você vai encontrar até outros tutoriais, né, de outras pessoas na internet mostrando como faz. Mas você baixa o aplicativo no site da Flydigi, instala o aplicativo em modo de depuração no celular e beleza. Aí você consegue utilizar a totalidade desse cara. No Nintendo Switch, eu posso notar que quando eu conectei o controle no modo Switch no PC, ele deu uma vibrada de um estilo diferente. Então parece que ele tenta simular um pouco aquela opção de vibração, né, que seria a Rumble Vibration do Nintendo Switch, que é aquela parada que você sente a textura no controle inteiro, tá? Mas eu não tenho o Nintendo Switch aqui para confirmar isso, mas eu senti um padrão diferente de vibração quando eu tentei aqui no PC, beleza? Vale mencionar que você vai encontrar esse controle a preços bons, baratos, no nosso grupo de ofertas. Dependendo do dia que você vê esse vídeo, ele pode estar com preço superior ao preço que eu mostrei nesse conteúdo. Mas cara, você vai entrar aqui no grupo, beleza? Nem precisa ter o Telegram instalado, pelo navegador de internet mesmo você consegue acessar o grupo. É só ficar ligado em quando vai ter oferta, que quando tem oferta, o AliExpress libera cupons de desconto e daí a gente consegue precinho bom nele. É claro que além desse controle nós temos diversos outros produtos por lá. Não é à toa que nós temos 106 mil pessoas inscritas no grupo do Telegram. Se você se inscrever também, seguir o grupo, é claro que vai ser muito bom. Você vai ver promoção de tudo lá. No mais, essa é a minha análise do controle. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tamo junto aí. Valeu.